Olá, estamos hoje com o terceiro episódio do Web Session. Hoje estaremos com Amanda Connaline. Amanda, vamos contar um pouco aí, né, antes de iniciar sobre quem é a Amanda, onde que foi a sua trajetória, qual a sua trajetória até aqui onde estamos, né, a sua atuação agora no seu campo, no que você faz. Conta um pouquinho pra gente. Bom, mas enfim, eu tenho muitos nomes. Deptamina também é um sobrenome que está no Sim, RG. Mas a minha trajetória, assim, queria falar um pouquinho do o trabalho que eu tenho feito nas últimas semanas. Tem sido muito legal, que eu tenho feito em conjunto com a Edley, que é de entrar mesmo nos pontos de uso dentro da Cracolândia, dentro da Praça Princesa Isabel, do Glicério, dessas regiões e assim, levar uma escuta, um afeto e também insumo, sabe? A gente fez uma cartilha de onde você encontra água para tomar banho, para lavar a mão, da sabonete, da camisinha, da máscara, álcool gel, é, não é preservativo, fala proteção? menstrual, sabe? Ah, tá, Não, coletor ou absorvente menstrual? isso, absorvente. A gente entrega muito absorvente, é uma demanda muito grande lá na Cracolândia, população de rua. E, enfim, a gente leva piteira, né? E essas coisas todas, e tá sendo um trabalho muito legal. E aí tem o centro de convivência, né? Que toda segunda-feira os usuários, o pessoal que mora na rua e tal, que tá nessa situação, pode ir lá e trocar uma ideia, tomar um café, usar a internet, conversar, sabe? Se E tá sentir sendo bem fazendo legal parte ter da um sociedade, contato. né? Na verdade, a pessoa se sente mais inclusa na sociedade. Exatamente. É, E teve um trampo que a gente fez com o Lambi, que a gente tirou fotos de moradores lá da região e colou bem grande um Lambi da foto deles, obviamente com o consentimento deles, do lado escrito "Eu existo, você me vê". E a maioria deles chorou e ficou emocionado quando viu e tá lá até agora esses Lambis, sabe? Essa pessoa, um deles já tá trabalhando com um Edley, já tá fixo, sabe? Sendo um redutor de danos, que sim. era usuário e tal. Então a gente, as pessoas que trabalham também já passaram nessa situação, sabe? Então a gente não tá vindo de uma burguesia, tipo, são pessoas trans, são pessoas pretas, a gente tenta trazer isso no Edley, no Respire, né? Em todos esses projetos. Vocês tentam, na verdade, resgatar pessoas que a sociedade considera que não tem resgate, que não tem um olhar, não merece um olhar, e traz ela de volta à sociedade, mostra que ela existe, e mostra que não é só a documentação que é necessária para você existir, e sim, você tem que estar de corpo presente e você está presente, né? Em todas Sim. as suas ações e solicitações, até mesmo na situação aí da pandemia. Eu vi que estava todo mundo presente, teve uma conscientização, isso foi bom, porque imagino na Cracolândia como tenha sido para eles a pandemia, a Eu vacinação, queria falar porque não muito tem sobre RG. isso. Muitos não têm RG, então a vacinação já foi mais difícil. A pandemia, porque eles não têm facilidade de álcool em gel, não tomam banho com facilidade, então também não tem facilidade de sabonete. Então foi uma situação bem diferente, né? Esse resgate que vocês fazem. Fala um pouquinho Então, dos projetos pra gente. as pessoas me perguntam, né, tipo, ai, como é que foi a pandemia e tal, e eu falo, olha, antes da pandemia eu me isolava mais em casa, e depois da pandemia que eu tive acesso, conhecia esse pessoal das ONGs e tal, introduzi esse mundo, foi quando eu comecei a sair mais. Então, pra mim foi o oposto, sabe? Eu fui correr esse risco, botava máscara, botava manta, luva, tudo. No começo foi muito interessante, porque no começo da pandemia a nossa intenção era informar, porque a gente chegava lá e os moradores da Cracolândia estavam tipo, ué, por que eles estão usando máscara? O que tá Não acontecendo? tinha Por que as ainda. pessoas. Eles não entendem. Porque lá ninguém vê TV, né? A informação não chega lá. Então a primeira vez a gente foi trazer informação. Olha, a gente tá numa pandemia, tem que usar máscara, entregava álcool gel, entregava sabonete, uma luva, sabe? Todas as coisas. Sim. E aí a gente trazendo informação. E aí, depois que a informação chegou, a gente foi trazendo as demandas que a gente sempre traz, porque o Edley está aí desde 1998. No começo, a gente distribuiu até agulha, porque tinha mais esse tipo de uso intravenoso também, mas todo tipo de redução de danos. A gente tem um kit também que é mais para contexto de festa, que é para as pessoas que cheiram. A gente tem uma superfície lisa, como se fosse uma carteirinha, sabe, com canudo.
e tal, pro pessoal não pegar nenhuma infecção sexualmente transmissível pelo nariz, sabe, HPV. É aquela questão, não adianta fechar o olho e achar que só porque você chegou ali a pessoa vai mudar do dia pra noite, até porque não é assim. O Uhum. problema da Cracolândia não é um problema individual, é um problema social. Enquanto muitos não entenderem que a Cracolândia é um problema social, não adianta você achar que chegar lá e colocar um carro de som do Proerd vai fazer a mudança dos caras. Tem que entender que tem que começar do básico, tem que ter uma redução de danos, tem que ter um olhar para ele se sentir, que nem eu falei, vivo perante a sociedade novamente, e ele entender que aquilo lá pode ser um caminho ruim para ele, e ele achar até outros, que nem você falou, até outros fundamentos. Olhando pelo contexto, a Cracolândia não é um problema. Se você, que nem você falou, lá temos a questão da redução de danos. Damos piteira, temos mesa limpa. Na época mais anterior tinha aquela questão de uma agulha mais descartável para cada um, tudo isso. E todo mundo fala, ai, mas isso você induz a pessoa. Não é induzir. Um usuário, ele não vai deixar de usar porque você chegou com um carro de som do ProErd ou porque você está fazendo uma campanha É uma apologia política. ao cuidado, né? O que você tem que fazer é uma questão de social mesmo. Você tem que se unir e fazer com que a pessoa se conscientize, com que as pessoas se sintam vivas, na verdade, as pessoas se sintam perante a sociedade vivas, e aí sim elas começam a procurar o tipo de mudança, que nem você falou, tem pessoas que entram nas ONGs com vocês, começam a trabalhar com vocês, tem pessoas que encontram outra porta de saída, enfim, pode ter pessoas que procurem o NA a partir daí, então não é pensar que não precisa da redução de danos e sim de um combate. Não é um combate, tem que começar novamente com a reestrutura social, né? Sim, eu acho que muitas das pessoas também precisam mais de uma escuta, sabe? Tem gente que chega em mim e só quer conversar, porque ninguém chega lá e Ninguém ouve. presta atenção, né? Parece que é invisível, passa, olha com cara feia, tem um sentimento ruim. Sim, além da escuta também as denúncias, né? Porque a polícia também vai lá e quando entra lá assim a polícia desliga a câmera, não tem identificação, sabe? Então só da gente ficar lá e ficar de olho, a polícia assim, no mais português, eles ficam com o rabinho mais entre as pernas, Tem sabe? Não fazem testemunha, nada né? mais. Testemunha consciente, porque é uma coisa é falar que a testemunha é um usuário de crack, um outro usuário de crack é a testemunha de um usuário de crack ou de no caso, um outro usuário. Mas é diferente ter uma testemunha lá que tem uma noção, que é uma pessoa entendida, que é uma pessoa não leiga, já é diferente, eles já ficam mais Sim. com receio, né? Mas é bem complicado, assim, meio que a gente está na mesma da deles, não só de também haver usuários entre a gente, mas assim, quando a gente está filmando, teve um momento que a gente teve que filmar uma violência policial e a polícia meio que filmou a gente de volta, como se estivesse reprimindo, tipo, olha, a gente está vendo vocês também, sabe? Sim. Então a gente também se coloca em risco fazendo isso. Mas a gente tem que testemunhar e denunciar, e quando pode a gente vai na relatoria, assim, conta tudo o que aconteceu, e tenta auxiliar essas pessoas, né? Porque a polícia pega muita gente, às vezes, aleatoriamente, faz muita maldade, inventa história, e quem sabe, quem viu lá sabe o que aconteceu, sabe. Tem gente Você lá, tem medo dessa exposição? Então, às vezes eu tenho um pouco porque eu tô envolvida com outros movimentos sociais, tipo movimento trans, movimento punk, então às vezes eu uso luva pra esconder tatuagem, essas coisas assim, sabe? Mas eu tenho medo, mas assim, eu boto a cara a tapa, se rolar uma ditadura, eu vou fazer alguma A coisa, linha de frente, né? a linha de frente, mas é isso que eu falo. Quando alguém vem e fala, eu quero ser punk, quero ser anarquista, eu falo, tá bom, mas eu acho que você, principalmente se for um homem cis, eu falo, você tem que estar disposto a morrer pela luta. Pique Marigrela, assim, porque Inclusive foi um não no filme bom, sentido você da chegou a gente ver? matar alguém. Sim, com certeza, filme incrível. A história do Devia ter sido Marighella, lançado antes. eu acho que o Wagner Moura ter usado o Marighella e ter representado isso, e você pensar que ele é um cara branco, cis,
hétero, né? E ele fez o quê? Tirou o encargo do negro que era excomungado como um ditador, um escroto, um revolucionário estrerbante, um comunista, sei lá. O Marighella foi chamado de tudo, menos Sim. de revolucionário do bem, de lutador de uma causa humana, E agora recuperador de na. valores. Então foi tudo isso que trouxe, e esse filme tem muito que estourar, tem que ganhar o mundo para ver que sim, existiu, não foi revolução, foi uma ditadura. A gente passou por uma ditadura. Assim, o mais assustador não é só isso no filme, mas é a gente demorar mais de um ano para ver o filme aqui no Brasil. E no mesmo ano que a gente consegue ter acesso ao filme, no Enem eles substituem a palavra ditadura por revolução do golpe 64, Sim, sabe? Então fica cada vez mais explícito aí essa luta, sabe? Essa força do centrão para dar o golpe. E essa coisa dessa linha bamba dessa falsa democracia, né? Eu não gosto muito de defender a democracia. Como anarquista é muito complicado essa questão, mas assim, no, quando eu vou num protesto, a única bandeira que eu não abaixaria é do PCB, porque o PCB é o partido do Marighella e tudo mais. A maioria das pessoas idosas do PCB foram torturadas e tal. Mas eu não tento aderir a nenhum partido, sabe? Porque eu não acho que é assim que vai mudar as coisas. Eu acho que a gente tem que mudar as coisas indo na Cracolândia mesmo, conversando com essas pessoas, até porque cada pessoa lá é um potencial. Lá eu vejo tanto artista, eu conheço muita pessoa que também é punk, lá e me cumprimenta e vê que é punk, sabe? E mostra as artes, não sei o quê. Então tem tanta gente lá com potencial que pode ser recuperado, sabe? sim. E eu costumo falar, eu vejo muito mais punk na Cracolândia e nas ações do meu trampo do que lá no Vale do Anhangabaú, sabe? Que é um É, lugar, um ponto, né? sim, então que devia ser um ponto. E assim, mas eu tenho medo, porque eu tenho medo mais pelos meus amigos. Agora a gente ficou sabendo aí que parece que tem um evento, alguma coisa nazista, e tem tipo uma penca de uns 100, 50, 100 nazistas aí pelo centro de São Paulo, hospedado no hotel. Então não tá sendo seguro para nós anarquistas andar na rua, definitivamente. É, Mas a gente tenta se organizar para se manter seguro, né? Manter meus amigos seguros, manter o anonimato e também, meu, se for para cima, se eu for cair, eu vou cair atirando, sabe? E se for olhar também, é bem parecido com um filme que eu não sei se você já chegou a assistir, um filme que eu assisto muito, e é uma representação, o Noite de Crimes, né? Parece que agora que temos um governo que tenta reprimir as últimas classes, né? As piores classes, que seria a classe C, a classe baixa e a extrema pobreza, e começa a aparecer outros que também abraçam a ideia do central, que seria do ditador no filme também lá tem seria do governo, no filme eles falam do governo, que o governo ele tem a parte deles não participarem, não poderem ser atingidos, e aí eles voltam, porque no começo tem uma história que não tá dando certo, esse fundamento de poder expurgar, né, que é colocar a raiva pra fora, e aí eles contratam assassinos de aluguel, e enfim, uma milícia da Rússia, umas coisas. No filme relata umas coisas. Se você for olhar, é a mesma coisa agora no cenário do Brasil. Como temos um governo que apoia o racismo, contra o racismo, apoia zoar o gay e todas essas coisas do maconheiro ser zoado, ou a guerra contra as drogas, tudo o que a gente estava lutando para tentar ter uma reestrutura, e aparecem outros fanáticos, né? E pulam na mesma causa. Então parece que maior a quantidade de pessoas com o mesmo pensamento, sendo que a gente quer reverter e quer tornar uma nação diferente, né? Que tem cada uma mente aberta, cada um com suas escolhas e opiniões. Sim, mas sobre os motivos disso, eu queria deixar uma recomendação. Tem um canal no YouTube de uma mana que se monta e tal, que se Ela é chama. drag? Não, então, ela fala que é pseudo travesti, porque ela se monta e faz PG. Entendi. Mas na faculdade e tal, não. Então é o que é o termo que ela usa pra ela, eu respeito. Mas o canal se chama O Algoritmo da Imagem. E ela estuda relações humanas. Eu não lembro direito o que ela estuda
na UFABC, mas é muito interessante os vídeos dela. O último chama As Peças do Jogo São Você, e basicamente fala como que a Cambridge Analytics, que é uma empresa que coleta dados das redes sociais, e o Steve Bannon, que é um assessor jurídico e político do Trump e do Bolsonaro, que ajudou eles a subir o poder através da Cambridge Analytics, como que tudo isso foi feito, sabe? Como que essa empresa, vendo o que que você curtia, o que que você seguia ou não seguia, conseguia saber se você era persuasível ou não persuasível. Persuasível para ele era quem podia mudar os votos. Quem podia mudar os votos recebia fake news, tudo mais. Quem não podia, não recebia. Então, basicamente, esses dois mecanismos é um dos vários mecanismos que está ajudando e financiando o fascismo a subir ao poder. Isso tem que ser denunciado, né? Está tendo Sleeping Giants, tudo mais, que está derrubando isso, mas ainda é muito pouco pro tanto de financiamento que eles têm, sabe? Sim. Tipo, a gente tem esses financiamentos, qual que é o nome daquele... Ah, tem o Jorge Soros da vida, essas NT Internacional, mas a gente precisa de mais Marighella, mais ALN, sabe? Disso que eu tô falando. De É, uma tem um ação filme também. direta. Tem um filme também que relata isso, inclusive nesse mesmo filme relata o querido JB aí do Brasil, né, para uns, porque para mim é só o JB mesmo. É, tem um filme que relata ele, um filme americano chamado O Dilema das Redes. Eles falam sobre, são alguns CEOs, criadores do Facebook, de algumas redes de Gmail, se não me engano tem o Yahoo também, que eles discriminam como que foi a disseminação de informações que se chamam os algoritmos, né? Você vai acessando e aí vai disparando e assim vai aumentando. E aí eles mesmos falam, eles mesmos relatam sobre as fake news no Brasil, falam do Bolsonaro em si com a fake news. E aí eu fico pensando, cara, se os próprios criadores de certas redes do tamanho que é hoje em dia, vamos colocar Gmail, se você compra um celular Android, você tem que ter um Gmail. Já começa por aí. E aí o Facebook, que as pessoas mais idosas imaginam que o Facebook é seguro para vincular qualquer joguinho, qualquer receita, qualquer outro tipo de site. E a mudança de vender dados é muito grande. Você coloca em risco muitas coisas quando você deixa o Facebook vender os seus dados. Não é que você deixa, mas a partir do momento que você se cadastra e você vincula aquela rede a outra coisa, você já dá abertura para ele vender dados para uma outra plataforma. Então, Sim, então como... Ai, desculpa, pode falar. não, então era esse o ganho que eu queria falar, que esse filme também relata bastante. Se alguém ficar um pouco perdido, também pode procurar Dilema das Redes, que explica um pouco sobre essa questão da disseminação da fake news, como que ela é feita em si, né? Porque eles explicam. E eles falam que o maior medo deles é acontecer uma terceira guerra mundial, né? A partir de uma rede social é possível. Sim. O crescimento exponencial é muito, muito grande, que tem esse conto persa, que eu vou tentar resumir bem rapidinho, que um servidor chegou ao rei, inventou o xadrez e falou, olha, em troca disso eu só quero, tipo, no primeiro quadrado vai ter um grão, no segundo vai ter dois, no segundo vai ter quatro, no terceiro vai ter 8 grãos de trigo. E aí só que no último quadrado do xadrez, o rei tinha que dar ele uma quantidade de trigo maior do que o peso da terra. Porque o crescimento exponencial é muito absurdo e já não existia trigo no planeta que podia suprir isso. Então ele pegou uma peça no rei porque o crescimento exponencial é algo que eles ainda não tinham noção do quão rápido é. E eles usam isso para fake news. Então todo mundo recebe algo muito rápido. E assim, usar o algoritmo como uma ferramenta de mudança de poder é muito perigoso. E como recomendação também, da Deep Web a gente acha texto muito fácil acesso e muito interessante. Tem Como Sair da Matrix, que basicamente ensina como você ficar anônimo na internet, como você usar as coisas com segurança, sabe? É um Tipo, guia, mas não seja um doador de dados ou um facilitador de dados. tipo, eu tenho muito medo, por exemplo, dessas coisas de aplicativo de mudar a face. Ai, veja seu rosto como se fosse mulher, veja seu rosto como se fosse homem. Cara, isso tudo é obviamente coleta dos meus dados Também faciais. tem o KYC, né? Que é validação de identidade. Isso já diz que você consegue validar a sua imagem e a sua imagem sorrindo ou sua imagem acenando. Então teve uma pessoa no Carnaval do Brasil que foi presa por reconhecimento facial mesmo fantasiado.
E, bom, esse é o lado bom da Covid. Eu penso, ufa, pelo menos agora eu posso andar de máscara sem ser estranho. Mas eu realmente não gostaria que o governo soubesse meu rosto, mesmo não, sei lá. É uma Não que eu esteja fabricando drogas, mas tipo, o governo pode não gostar de mim simplesmente por eu ser eu, entende? Sim, É foda. se você se enquadrar numa situação que eles não se sintam confortáveis, isso em qualquer Já que eu sou aspecto. subversivo, Não, em qualquer aspecto. subversivo. Se você não se enquadrar o que é padrão da sociedade, pronto, já tem um olhar crítico. Se você for olhar por esse lado, eu também imagino que a questão de você facilitar dados, de você se cadastrar em certas coisas assim, você facilita muito a venda de dados. E aí depois você não entende porque você recebeu. Olá, recebeu um empréstimo do banco, não sei o que, de um telefone Uhum. 3345. Você nunca vai entender, né? Sim. Inclusive tem uns métodos aí de hackear muito fácil que você, por exemplo, sei lá, você pega os dados de. Sabe aqueles sites? Tem muito aplicativo tipo, ai, clica aqui, cadastre e mande, ganhe R$ 1, sabe? Essas coisas que todo mundo te manda. Sim, Aí você cadastra, você vai dar algum dado seu. Às vezes eles pedem CPF e tal. Só pelo CPF já dá pra descobrir vários dados, tipo celular, sim, endereço, enfim. E aí a pessoa pode simplesmente mandar um SMS falando, olá, aqui é a fulana do Banco Santander para resolver a nossa dívida, pipipipopopó. E aí você leva um golpe muito fácil por engenharia social. Engenharia social é você se passar por alguém para coletar dados. sim. E isso é tão bobo e simples, mas ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, foi hackeado assim. O cara só tinha um celular e é o computador da avó dele, e ele foi pesquisando mais e mais dados de George Bush, endereço, o nome do cachorro, o nome da mãe, a idade. Ele descobriu que a senha era o endereço e o nome do cachorro. Quem descobriu isso foi um algoritmo, um brute force, que ele vai alimentando com dados do cara. E basicamente descobriu a senha dele assim, sabe? Então é simples assim. Por isso que eles falam, não coloque datas de aniversário, essas coisas fácil, porque os algoritmos às vezes te conhecem melhor do que você mesmo. A Você não inteligência percebe artificial isso. tá enorme, né? Se você for olhar pelo lado, a inteligência artificial, ela consegue reconhecer muito mais coisas com facilidade do que a gente, até porque se for olhar o raciocínio lógico de um ser humano, dependendo do ser humano, a máquina dá um show, né? Não só isso, mas também reproduzir, né? Já teve algoritmo que reproduziu o racismo, porque quem fez o algoritmo era racista. E, por exemplo, eu tenho relatos aqui no Brasil, inclusive, de pessoas que eu conheço, inclusive, que teve muitos problemas no banco por causa de reconhecimento facial e como era pessoa trans, na foto tava diferente. Já teve gente que chegou a ser acusada de Falsidade falsidade de identidade. identitária. E aí, tipo, Falsidade mano, isso é uma ideológica, né, que eles puta falam. falsidade ideológica, isso é uma puta acusação forte, assim, sabe? Era uma pessoa trans, era uma pessoa racializada e tava com um turbante na foto, falaram que era outra pessoa, mesmo ela explicando que era uma pessoa trans, eles não aceitavam e falaram que era outra pessoa e que roubou a conta, sabe? Então, reconhecimento facial é bom pra quem, sabe? Reconhecimento facial não funcionou com 1/3 das pessoas não binárias que foram testadas com algoritmo. Sim, e Conhecimento facial não aí é feito pra pessoa continua sendo trans. para eles a minoria. A minoria não faz parte da maioria e isso não movimenta o mercado financeiro. Foi isso que eles pensaram na hora que eles incluíram o QYC e esqueceram que também pessoas não binárias elas têm direito a fazer contas em banco também. Sim. E inclusive a ter identidade na certidão como não especificado, né? Agora já saiu, acho que pelo menos 2 certidões no Brasil como o sexo não identificado, como pessoas não binárias. Que Isso é bom. muito difícil de conseguir, foi uma Uma conquista, assim, e mudança demorou. drástica, porém rolou. Eu tô aqui lutando para retificar os meus documentos e se der qualquer merda, eu sou sempre junto com as mulheres, tratado como mulher em qualquer contexto, sabe? Sim, até porque esse webcast, este websession, ele é apenas de mulheres. Não temos É, nenhum homem e foi proposital. O intuito era só mulheres, porque o pensamento da mulher na sociedade, a mulher na sociedade é muito diferente. sim. Inclusive, eu lembro que teve uma advogada que me procurou e me pagou para ter uma conversa.
porque ela falou que ia ter uma emenda, uma PEC, alguma coisa assim, sobre votação, que se a pessoa fosse em situação de cárcere e falasse que era mulher trans, ia para ala feminina, mas se falasse que era travesti, ia para ala masculina. E aí ela estava conversando comigo pra gente tentar mudar isso na PEC, na legislação, porque é completamente higienista, sabe? Como assim? Sim. Quem quiser também, vou deixar na descrição do vídeo as ações sociais que a Amanda participa, para o pessoal quiser conhecer mais as manas, para todes, né? Vamos falar novamente. E uma situação que eu tô trazendo aí para todo mundo não é, né, maconheira, não é maconheiro, é maconheires. Todos temos direito. É isso aí. E eu queria agradecer. Nossa, passaria, sei lá, esse podcast seria no mínimo 2 horas para mim, porque é uma vivência muito diferente. É, É difícil resumir. é uma vivência, realmente foi o que você disse. Aonde eu atuo, eu vivo o que todo mundo fala, mas não quer viver, basicamente, né? É, sim. Então Eu aceito convites aí para outros podcasts, outras lives, sei lá, trocas de conversa. troca de experiências, E né? é Acho que o podcast hoje foi mais total. uma troca de experiência. Hoje, na verdade, todos os episódios que eu trouxe foi mais uma troca de experiência. E eu só tenho a agradecer novamente. É muito bom ter você, é muito bom escutar você. E é muito bom também escutar as informações e as pessoas que você trouxe para nós, que seriam as pessoas que se encontram em situação de rua. Então foi muito bom. É que bom, é muito bom ocupar esse espaço também. Só agradeço pela oportunidade.